Bom dia a você de todo o Brasil ligado na TV Canção Nova, que hoje celebra os 100% do projeto Dai-me Alma. No projeto Dai-me Almas, né? A gente está começando o Canção Nova Notícias, edição da manhã, e nesta edição a gente confere as atualizações sobre a epidemia mundial do coronavírus e a igreja que celebra o Dia Mundial da Vida Consagrada, data de renovação do compromisso com Deus dos membros da Canção Nova. Veja também a previsão do tempo para esta segunda-feira. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. O Papa Francisco celebrou o 24º Dia da Vida Consagrada. As informações com a repórter Lízia Costa. Bom dia a todos. No sábado à noite, Papa Francisco celebrou a festa da vida consagrada, se reuniu com religiosos de várias partes do mundo, de diversas congregações, para juntos rezarem, celebrarem este dom para a igreja que é a vida consagrada. O Papa celebrou a missa da apresentação de Jesus e falou sobre um personagem, Simeão, que estava no templo quando José e Maria foram apresentar Jesus, e o Papa Francisco destacou que aquele homem de coração simples conseguiu reconhecer em Jesus, naquele menino, o Salvador da humanidade. E o Papa disse que o consagrado é essa pessoa que consegue reconhecer Jesus e deixar tudo por causa dele. Reconhece o grande tesouro que é Jesus, se apaixona por ele e deixa seus bens, deixa a possibilidade de constituir a própria família, deixa tudo por amor. O Papa ainda falou dos riscos de tirar os olhos de Cristo e de querer substituí-lo por outros bens, por afetos, e disse que é preciso retomar sempre o centro que é Cristo. Pediu que os consagrados sejam homens e mulheres de esperança e que mesmo neste mundo cheio de conflitos, neste mundo também com dificuldades vocacionais, que o consagrado tenha sempre nos seus olhos essa graça da esperança. E já no domingo, o Papa Francisco rezou a oração do Ângelus aqui na Praça de São Pedro e recordou que na Itália era jornada pela vida. Manifestou seu desejo de que se renove o compromisso de guardar e proteger toda a vida humana do início a seu fim natural. É preciso ainda, disse o Papa, contrastar toda forma de violação da dignidade, mesmo quando está em jogo a tecnologia e a economia, e se abrir a novas formas de fraternidade. E hoje pela manhã, o Papa Francisco se encontrou com o príncipe do Reino de Bahrein, um pequeno país que fica no Golfo Pérsico entre a Arábia Saudita e Catar. É a primeira vez que um representante desse país se encontra com o pontífice. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Olha, agora a gente fala sobre o coronavírus. 361 pessoas já morreram por terem sido infectadas pelo coronavírus na China. Neste domingo, foram confirmadas 56 novas vítimas na província de Hubei, epicentro da epidemia, e uma na cidade de Chongqing. Agora, são 350 mortes em Hubei e 11 em outros locais da China. O número de pacientes infectados passa de 17 mil no país. Além da China, mais de 20 países registraram casos da doença respiratória provocada pelo novo vírus. E neste domingo, o governo das Filipinas informou a primeira morte para fora do território chinês. O coronavírus já foi detectado na Europa e países europeus vão repatriar seus cidadãos. 3 pessoas na Europa foram registradas com o coronavírus, 2 na Alemanha e 1 na Espanha. Por isso, os voos entre a Europa e a China estão cancelados. Contudo, os países europeus estão enviando aviões para buscar os seus cidadãos na China. Foi o que aconteceu com Portugal, que enviou semana passada um avião até a cidade de Wuhan para buscar cidadãos portugueses. Este avião somente chegou a Portugal esta noite, trazendo 18 portugueses e 3 brasileiros. Essas pessoas vão ficar em quarentena durante 2 semanas. Passarão por exames diários para ver se há uma evolução do vírus ou até mesmo se possuem o vírus. Eles ficarão sem visitas, fazendo exames diariamente. Somente depois dessa quarentena e de ter a certeza da impossibilidade da presença do vírus é que esses cidadãos poderão voltar à vida normal. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias.
Os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores afirmaram em nota neste domingo que o governo trará de volta todos os brasileiros que se encontram em Wuhan e que manifestem o desejo de voltar. No comunicado, as pastas afirmam que o governo adota todas as medidas necessárias. A decisão foi anunciada após a divulgação de um vídeo em que um grupo de brasileiros pede ajuda e comprometem-se a passar um período de quarentena após desembarcarem aqui no Brasil. O governo diz que assim que chegarem, esses cidadãos serão sim submetidos à quarentena, de acordo com os procedimentos internacionais, e não serão obrigados a ficarem isolados sob a orientação do Ministério da Saúde. O Brasil segue com 16 casos suspeitos, segundo o Ministério da Saúde. Nenhum deles foi confirmado. E a gente confere agora o que é notícia pelo mundo nesta segunda-feira. A epidemia chinesa é a principal manchete do The New York Times, que diz: a economia global foi picada pelo coronavírus. A doença é uma ameaça ainda maior. A capa do francês Le Monde destaca também o coronavírus. A manchete diz: número de mortos na China já passa de 360 e os Estados Unidos também confirmaram 3 novos casos na Califórnia. Já o destaque do espanhol El País foi o suposto atentado terrorista que aconteceu na tarde de ontem em Londres. O autor do ataque havia saído, da prisão há uma semana e estava sob vigilância policial. Os agentes acreditam que o ataque está relacionado ao islamismo radical. 3 pessoas ficaram feridas. A seguir, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo faz apelo para doadores de sangue. O hemocentro da instituição tem baixa significativa no período de férias. A gente fica agora com imagens aqui da Vila Mariana, na capital paulista, zona sul da capital. A gente vê o céu nublado, a temperatura amena, a mínima hoje é de 19 graus e a máxima não passa de 25 graus. Canção Nova Notícias está de volta. Olha, o período de férias provoca grande queda nos estoques de sangue. Por isso, o Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo pede atenção da população sobre a necessidade de receber doações. O Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo alerta a população sobre a necessidade em receber doações de sangue, principalmente os tipos sanguíneos O, A e B negativos, pois seu estoque está muito baixo, quase zerado, e o número de doações teve uma forte queda, uma vez que ainda está em temporada de férias e durante este período o número de acidentes cresce, enquanto as doações de sangue diminuem. De acordo com a doutora Carle Godinho, responsável pelo Hemocentro, a queda nas doações de sangue estão afetando de forma dramática o atendimento das urgências no pronto-socorro, centro cirúrgico e os demais setores da instituição. Para doar sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos e 11 meses de idade. Os menores de idade somente com autorização dos pais. Pesar no mínimo 50 quilos. Ir alimentado evitando apenas alimentos gordurosos nas últimas 4 horas que antecedem a doação. Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. O intervalo entre doações devem ser para mulheres 3 meses, permitidas até 3 doações por ano. E para os homens, 2 meses, permitidas até 4 doações por ano. Mudando de assunto, agora a gente fala do tempo. Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o Brasil. No sul do país, muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia, do nordeste de Santa Catarina e no leste do Paraná. No centro do Rio Grande do Sul, tempo seco sem previsão de chuva. Nas demais áreas, sol pela manhã com pancadas de chuva e raios à tarde.
No Sudeste, tempo firme no Nordeste de Minas Gerais e no Norte do Espírito Santo. No leste de São Paulo e no litoral do Rio de Janeiro, muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. No oeste do Mato Grosso do Sul, pancadas de chuva com raios a qualquer hora do dia. Nas demais áreas da região centro-oeste, o sol brilha forte, mas também tem previsão de chuvas e raios a partir da tarde. No norte do país, tempo seco em Roraima e no nordeste do Amazonas. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Acre e no norte do Tocantins. Nas demais áreas da região, sol e pancadas de chuva com raios a qualquer hora do dia. E no Nordeste, o tempo segue firme no sul da Bahia. Sergipe tem chuvas rápidas e passageiras. Nas demais áreas, sol com pancadas de chuva à tarde. A prelazia do Xingu, em Altamira, sudeste do Pará, foi elevada à diocese e o bispo prelado Dom Frei João Muniz Alves passou a ser o primeiro bispo diocesano. A prelazia do Xingu foi criada em 1934 pelo Papa Pio XI e confiada aos missionários do Preciosíssimo Sangue, que a conduziram até 2015. Depois da renúncia de Dom Irving Krautler, o franciscano Dom João Muniz Alves foi nomeado bispo da prelazia em dezembro de 2015 e continua a missão como bispo diocesano. A seguir, visita de São Francisco de Assis ao mosteiro em Subiaco foi registrado em um retrato. Canção Nova Notícias volta já. Submeter o trabalhador a um regime análogo à escravidão é crime e o Pará continua em destaque no ranking dos estados com maiores ocorrências de trabalho escravo no Brasil. Em 2019, mais de 1.000 pessoas foram resgatadas trabalhando em fazendas e minas ilegais. A pessoa é obrigada a trabalhar sob ameaças e o expediente vai além do horário estabelecido por lei. O empregador ofereceu diversas vantagens e agora cobra valores exorbitantes por cada uma delas e ainda oferece péssimas condições para trabalho e moradia. Essas são as características do trabalho escravo nos dias atuais. Se houver alguma proposta de emprego muito suspeita, em lugares distantes, onde os documentos dessa pessoa fiquem retidos, se não houver um telefone para a pessoa entrar em contato, ela não sabe informar exatamente onde é essa empresa, ela não sabe onde procurar ajuda, onde recorrer aos direitos dela, tudo isso pode configurar trabalho escravo. Então nós alertamos a população que no caso desse tipo de proposta, elas tenham muito cuidado para não cair nessa armadilha. No Pará, o crime está mais associado às atividades da agropecuária e do extrativismo e, em 2019, atingiu principalmente as regiões sul e sudeste do estado. Nós tivemos cerca de 1.054 trabalhadores resgatados no ano de 2019 e cerca de 139 fiscalizações no estado do Pará. Para coibir a prática, os órgãos competentes trabalham de duas formas, com ações educativas de prevenção para evitar novas vítimas e com a repressão. Na repreensiva já são os órgãos de controle como o Ministério Público do Trabalho, ajuizando ações coletivas ou outros tipos de demandas judiciais e também o Ministério do Trabalho fazendo resgate dos trabalhadores que são encontrados nessa situação. Para levar essas informações à população, a SEJU-DH promoveu uma ação no Porto Hidroviário de Belém. Tanto por aqui, tanto pelas rodoviárias, tanto pelo rodoviário, tanto pelo aeroporto. São locais onde se possui maior fluxo para fim de locamentos ou para outros municípios, outros estados, outros países. E são através desses locais que é interessante a gente conscientizar a comunidade hidroviária, também a população que perpassa por aqui, com o intuito de informar que essas mazelas ainda acontecem nos dias atuais. Infelizmente. A igreja comemorou neste domingo o Dia da Vida Consagrada. Nesta data, em especial, a comunidade Canção Nova celebra o Dia do Compromisso com Deus, o dia em que o chamado de cada missionário é renovado. Já são 42 anos de história de evangelização, em que homens e mulheres
propagam a paz e o amor de Cristo. Neste domingo da apresentação do Senhor, os missionários da comunidade Canção Nova selaram mais um ano o compromisso com Deus. Uma vida consagrada a Cristo exige renúncias, entregas e doação. Unidos pela missão de evangelizar, homens e mulheres deixam tudo para trás para viver em comunidade. O fundador dessa comunidade, dessa obra, o Monsenhor Jonas Habib, foi o primeiro a fazer sua entrega de amor. Em prol da evangelização, deu seu sim e confiou na vontade de Deus. De Cachoeira Paulista, Yara Naires para o Canção Nova Notícias. Parabéns a todos os missionários da Canção Nova. Entre 1223 e 1224, São Francisco de Assis visitou o mosteiro de Subiaco, perto de Roma. Naquela ocasião, um artista retratou o santo no retrato considerado o mais antigo e o mais verídico. São muitas as imagens que retratam São Francisco de Assis, mas qual a mais verídica? Na introdução de seu livro, O Santo e o Lobo, recém-publicado, que narra a vida de São Francisco, Padre Rafik Huri providencia informações e um retrato do santo, confirmando a hipótese de que essa seja a imagem mais verídica. Essa foto provém do mosteiro dos padres beneditinos de Subiaco, perto de Roma. São Francisco, que viajava muito, certo dia visitou esse mosteiro. Um artista desconhecido criou essa pintura, ainda hoje presente na igreja, e que pode ser considerada um dos melhores retratos da verdadeira imagem de São Francisco. Fica evidente que a pessoa representada é Francisco ainda vivo, pois está faltando a aura em torno da cabeça, característica nas pinturas dos santos. Basta considerar que a Igreja não anuncia a santidade dos seus filhos, senão depois da morte, assim como não vemos os efeitos das feridas de Cristo nas suas mãos. O título da pintura, portanto, é Irmão Francisco e não São Francisco, no que diz respeito às informações que se podem aprender através das características desse quadro. Padre Rafik Huri destacou. Merecem atenção os olhos abertos de São Francisco. São olhos claros, inocentes, transparentes, com uma serenidade sem par, como se ele estivesse olhando diretamente para você. Ele está olhando profundamente para você, como se quisesse descobrir a parte melhor de você. O sacerdote acrescentou ainda que nessa pintura se podem ler manifestações de pobreza, humildade, justiça, santidade, misericórdia, paz, pureza de coração, alegria nas adversidades e perseguições. Se considerarmos o quadro geral, vamos encontrar harmonia, transparência e luminosidade na personalidade de São Francisco. Vemos um retrato harmonioso de São Francisco. Tem harmonia entre sua alma, a mente, o coração e o corpo, e isso torna essa imagem uma maravilhosa representação da personalidade de Francisco. São Francisco de Assis, um dos gigantes da santidade, com sua humanidade, continua sendo o ícone vivo de Jesus Cristo. Com essa bonita reportagem, a gente encerra o Canção Nova Notícias, edição da manhã desta segunda-feira. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Boa segunda-feira para você, que agora na companhia de Renata Vasconcelos, no programa Manhã Viva. Bom dia, Renata.